Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. No vídeo de hoje vamos falar sobre sistema solar, universo, mas o que acontece fora desse universo? Vamos lá? Então, o objetivo da aula é argumentar sobre as condições para que haja vida como a conhecer fora da Terra, no caso, o planeta, ó, letra maiúscula, nós estamos falando aqui do planeta Terra. Então, vamos observar a imagem. Aqui nós temos imagem de Marte, o quarto planeta do sistema solar. Então, Marte sempre foi o planeta mais estudado do sistema solar. De todos os planetas que compõem o sistema solar, Marte sempre foi aquele mais comentado, né? Então, sempre surgem teorias de ETs, né? Se existe ou não existe. O que foi detectado nesse planeta que permitiu a ampliação de estudos sobre a vida neste planeta? Então, você aí de casa sabe o motivo pelo qual Marte sempre foi estudado e sempre teve aí nas notícias? Então, com muitos estudos, conforme a gente já viu em vídeos, em aulas anteriores, a gente falou da questão da tecnologia. Então, a tecnologia, ela propicia vários estudos. Então, com esses estudos, cada vez mais eles chegaram em conclusões que pode sim ter água no planeta, né? Talvez em alguns estudos eles já conseguiram localizar ela numa forma sólida, outros estudos, quando a gente se aprofunda, talvez numa quantidade mínima ainda, mas talvez também no estado líquido. Isso vai depender da questão das estações, porque Marte também tem as 4 estações. Então, Marte, ele pode chegar em determinadas estações do ano em 20 graus Celsius ou pode chegar até menos 153 graus Celsius. Então, é por isso que, conforme o estudo que a gente vai analisar, que a gente vai fazer a comparação, nós vamos encontrar talvez a água no estado sólido ou a água no estado líquido, mas numa proporção ainda pequena. Em função disso, o que eles encontraram também foram seres microscópicos, aqueles muito pequenininhos que a gente não consegue ver a olho nu. A gente só vai conseguir identificar esses indivíduos através de aparelhos microscópicos que a gente também já estudou nas nossas aulas. Então, são essas as questões, né? O que foi detectado no planeta? Então, seres microscópicos e em alguns estudos, água, mas ainda em situações, né, proporções pequenas, mas água ou no estado sólido ou no estado líquido, dependendo da estação a que se trata esse estudo. Nas últimas décadas, descobertas trouxeram à tona a discussão sobre possibilidade de vida extraterrestre. Entre essas descobertas estão a localização de centenas de planetas que estão orbitando outras estrelas. Então a gente já sabe que as estrelas têm luz própria. Então, a partir dessa situação da luz própria das estrelas, é que eles conseguiram, né? Estão aí trazendo teorias, hipóteses, descobertas de que existem outros planetas orbitando essas estrelas. Que não é o Sol, né? Então, o Sol a gente viu que é a nossa estrela maior. Então, são estrelas que não são o Sol. Também tem luz, mas não é a mesma luz, na mesma intensidade, na mesma potência do que o Sol. A detecção também de substâncias orgânicas. O que seria essa substância orgânica? Então, substância orgânica é a água líquida. Então, foi como eu falei para vocês. Nesse estudo aqui, líquido, mas isso vai depender da estação a qual o estudo foi analisado. Sobre crostas geladas em satélites naturais de Saturno. Então, é por esses dados, por essas pesquisas, como a professora falou para vocês, que eles estão chegando a conclusões de que possa sim, né, ter uma possibilidade, cuidado com as palavras, possibilidade de existir uma vida extraterrestre.
Mas essas vidas não são aqueles ETs que aparecem nos filmes, que a gente desenha, que a gente imagina. São vidas microscópicas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Para muitos astrônomos, a possibilidade de vida extraterrestre existe, desde que essa forma de vida encontre condições ideais para se desenvolver. Acredita-se na possibilidade de existência de seres microscópicos e de menor complexidade que os seres humanos. Então, para formar um indivíduo, um ser humano, a gente precisa aí de trilhões de células para formar um indivíduo. E a gente sabe que o indivíduo humano, ele não é microscópico, ele é macroscópico, né? A gente consegue enxergar aqui. Então, aqui, quando ele fala na questão de existir indivíduos, são seres microscópicos com, né, a vida deles muito ainda prematuras, vamos dizer assim, primitivas, né? Então, não são seres bem desenvolvidos, são seres extremamente simples, não são seres complexos como o humano. Vamos à nossa primeira atividade. Então, a gente vai fazer a leitura desse trecho aqui e hoje nós vamos deixar que vocês façam uma pesquisa. Então, vamos lá. A professora vai ler o trecho para vocês. Para um astronauta poder viajar para o espaço, ele deve passar por um intenso treinamento físico. Isso ocorre porque seu corpo enfrentará condições de gravidade, temperatura, intensidade de luz solar, entre outros, o que jamais foi exposto. Então, normalmente, o que chega para nós é o bonito, né? É as descobertas. Mas não falam, né, o que aconteceu com essas pessoas, com esses astronautas que viajaram e passaram por essa experiência. Aí está a atividade. Então, a nossa primeira atividade, em grupo, em dupla, claro que ali, né, trocando mensagem, pessoal, tá ok? A gente pede para que vocês pesquisem quais os efeitos das missões espaciais de longa duração sobre o organismo humano, o organismo desses astronautas. Então, se a gente for pesquisar lá na internet rapidinho ou trocar uma mensagem com um amigo, a gente vai observar várias situações que acontecem no organismo do humano, no organismo desses astronautas. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? É claro que a professora não comentou sobre essas questões durante as primeiras explicações da aula. Então, foi exatamente, uma atividade para que vocês pesquisassem a resposta. Eu espero que vocês tenham pesquisado, mas eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. Então, o que acontece? Em alguns estudos, a professora conseguiu chegar em estudos que tanto a massa muscular quanto a massa óssea dos astronautas sofreu alterações. Essas alterações sofridas no corpo desses astronautas, ela levou muito tempo para conseguir ser regularizada, para que voltasse ao normal. E por que disso? Uma das situações é a questão da gravidade. Talvez a principal situação seria a resposta em função da gravidade, que é diferente a gravidade aqui na Terra da gravidade no espaço. Outros estudos trouxeram também a questão do sistema circulatório do indivíduo, que também sofreu alterações. Um dado muito interessante que a professora encontrou para vocês, para trazer aqui para vocês, foi a questão de que a NASA mandou irmãos gêmeos, 2 irmãos, gêmeos com a mesma genética, mandou também para o espaço, justamente para poder analisar o retorno desses irmãos, como que estaria o organismo deles. Então, olha que interessante. É muito bacana de você ir de casa, realizar também as suas pesquisas e trazer alguma complementação, além dessas que a professora trouxe para vocês. Então, a questão da massa muscular, da massa óssea e também do sistema circulatório foram das minhas pesquisas, foi o que eu trouxe aí para vocês. Foram as alterações sofridas pelo organismo desses astronautas. Então pesquisa aí em casa, vê se você encontra mais alguma coisa para complementar essa explicação. Para que um lugar apresente habitabilidade planetária, ou seja, para que seja habitável esse planeta, essa possibilidade de desenvolvimento de vida, como a conhecemos, precisa ter algumas condições mínimas. Quais são essas condições? Vamos lá. Temperatura média, que possibilite a existência de água, mas essa água precisa estar no estado líquido. Então, a gente só vai conseguir observar a existência de vida a partir do momento que a gente encontrar água no estado líquido. A água líquida é necessária, pois permite a ocorrência de reações químicas, que são essenciais para a vida. Se fizermos um retorno nas nossas aulas, se falarmos aí da Terra primitiva, então nós vamos encontrar como que começou a vida no nosso planeta. Vamos falar do planeta Terra. Como que começou? Quais foram as primeiras características? Então, após muitos anos, muitas mudanças, começou a ter um derretimento dessa água que nós tínhamos no nosso planeta no estado sólido. E a partir do momento que começamos a ter esse derretimento, que começou pela questão da temperatura, com o Sol, a gente vai ter a temperatura necessária para o aquecimento dessa Terra. A partir deste momento, deste aquecimento, essa água então vai se transformar do estado sólido para o estado líquido. E a gente só conseguiu observar na Terra, falando do planeta Terra, os primeiros organismos, mesmo eles microscópicos, a partir do surgimento, do encontro aí da água no estado líquido. Fontes de energia. Luz estelar, calor interno ou energia química para manter o metabolismo dos seres vivos. Então, neste momento, nós estamos falando do quê? Do Sol, da nossa estrela maior. A importância que o Sol tem. Então, igualmente a água, o Sol está ali, na mesma linha, na mesma balança de necessidade, de possibilidade do que a gente precisa para ter vida nesse planeta. Então o Sol, ele aquece o nosso planeta numa temperatura e deixa, conforme a colocação do nosso planeta dentro do sistema solar, então nós conseguimos
ter a obtenção, né, deste calor de uma forma mais adequada. Então é por isso que a gente consegue observar vida macroscópica, como nós aqui, no planeta Terra. Então, a junção tanto da água quanto deste calor do Sol. Aprendemos que a Terra é que faz, né? É ela que está girando em torno do Sol. Então o Sol ele está paradinho ali, mas este movimento aparente do nosso Sol é o que nos garante a questão da temperatura, a questão das estações e a questão também do dia e da noite que a gente observa todos os dias. Estabilidade e durabilidade de bilhões de anos, de modo que a vida possa se desenvolver. Então, também já observamos a questão das mudanças que nós humanos mesmos já sofremos, que já aconteceu. Vamos aqui trazer um único exemplo, o Homem das Cavernas. Então, olha quanta coisa, quanta evolução nós encontramos se a gente vier de um estudo desde lá do Homem das Cavernas. Então, essa durabilidade, esse tempo para que possa ocorrer todas essas transformações. Por isso aqui é o símbolo do tempo para vocês. A região de um sistema planetário que fica a uma distância adequada da estrela principal. Opa! Você aí de casa, qual é a estrela principal? Você lembra, né? Sol, pessoal. Então, é a nossa estrela principal. A uma distância adequada. Essa distância que a gente diz que é adequada faz o quê? Possibilita a existência dessas condições. Essa possibilidade que nos permite, então, a questão da distância do nosso planeta para o Sol, nós chamamos, então, de zona habitável. Então, nosso planeta Terra é uma zona habitável, uma zona onde a gente vai conseguir verificar, né, e a permanência aí de vida macroscópica. Características de habitabilidade, mesmo que parcialmente, já foram identificadas em outros planetas. Ainda assim, não foram encontradas evidências concretas de vida fora da Terra. Olha só, não temos nada ainda fora da Terra. Então, o número de corpos celestes candidatos a abrigar vida tem aumentado e eles ainda não foram totalmente estudados. Então, a questão da tecnologia, de muitos estudos, dos astronautas que a NASA manda aí para o espaço, é o que vai trazer ao longo prazo essas conclusões, esses estudos para nós. Vamos à nossa segunda atividade. Se fosse possível ir até algum sistema estelar com planetas na zona habitável, porque ainda assim o ser humano poderia não sobreviver nesses corpos celestes. Por que será que o ser humano ainda não poderia sobreviver nesses corpos celestes? Um tempinho para vocês responderem, vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Acompanhe a professora aqui, anotem nos seus cadernos. Mesmo que o planeta se encontre na zona habitável de um sistema estelar, não é possível dizer que esse corpo celeste permite o abrigo de vida humana, pois para tal ele precisa ter condições parecidas com a da Terra, planeta Terra, olha aqui, ó, planeta Terra, como a presença de uma atmosfera adequada e água no seu estado líquido. Então, é por este motivo que nós conseguimos observar, né? Porque a gente consegue ter vida no nosso planeta. Lá em Marte, quando nós começamos a nossa aula de hoje, lá em Marte nós não temos uma quantidade ideal de oxigênio que nós temos aqui. Então, quando ele fala da questão da atmosfera, né? Então, a questão lá em Marte tem muito gás carbônico e pouco oxigênio. Também é uma questão que não permite ainda a questão de termos encontrado uma vida macroscópica, só microscópica. Então, nesta aula falamos sobre conceito estelar, características do Sol e o conceito do movimento aparente do Sol. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!